E aí, tudo bem? Vamos falar então da última parte aí da história de Vargas, tá? Então vamos começar pela parte da redemocratização. Então, vamos lembrar lá. Vargas assume o poder com o golpe lá em 1930 e ele fica até 1945 no poder, tá? Aí vai ter toda aquela situação da Segunda Guerra Mundial, do questionamento sobre o Vargas ser fascista e o Brasil tá lutando contra a Itália, que é fascista também. Tem vários questionamentos aí. Acontece que o Vargas, então, vai renunciar lá em 45, vai ter uma nova eleição, e aí quem é eleito é Eurico Gaspar Dutra. Tá? 46 inicia uma nova Constituição no Brasil, e essa Constituição ela vai respeitar, né, vai respeitar a Constituição anterior de 34. Então lá vai ter o voto secreto, o voto feminino, voto universal para maiores de 18 anos alfabetizados, mandato presidencial de 5 anos sem reeleição e a manutenção das leis trabalhistas. Tá? Só que o Eurico Gaspar Dutra ele era militar. E aí então, tem que lembrar que a gente está no contexto da Guerra Fria, ele vai alinhar-se ideologicamente com os Estados Unidos. E aí então vai ser criado no Brasil a Escola Superior de Guerra, que vai ensinar os oficiais militares brasileiros a lutarem contra a dominação comunista. Os militares precisam conseguir vencer esses comunistas malditos, leitores de Marx e Dostoiévski. Tá, deixa isso pra lá. Tá. Resumo, tá? Então, vai ter esse alinhamento ideológico com os Estados Unidos por parte dos militares que estão sendo doutrinados pelos Estados Unidos, olha só. Estou pensando do jeito que os Estados Unidos querem. E aí, para ajudar o líder do Partido Comunista, o Luiz Carlos Prestes, esposo da Alga, lá lembra que o Vargas tinha mandado de presente pro Hitler? Então, o Luiz Carlos Prestes, numa entrevista no rádio, ele fala que é o seguinte, olha, se o Brasil entrar numa guerra contra a União Soviética, o Partido Comunista do Brasil vai ficar do lado da União Soviética. Pronto. Era o argumento que o Dutra estava precisando para colocar seu anticomunismo em prática. O Partido Comunista então é dissolvido, é feita toda uma caça às bruxas novamente aos comunistas, colocando que os comunistas estavam ajudando a União Soviética a dar um golpe no Brasil. O Brasil vai romper de vez com a União Soviética e vai fechar ali um acordo, o seu acordo mais com os Estados Unidos, tá? E como é que vai ser o governo do Dutra, né? Já que o Dutra era tão liberal assim na economia, né? Meio que na onda ali da Segunda Guerra Mundial, o Brasil vai exportar coisa pra caramba. Então assim, vão ser de 84 milhões de dólares exportados em 1940 até 680 milhões de dólares exportados em 1945, ou seja, dinheiro pra caramba na época, né, para a época, e foi um desenvolvimento muito grande para as exportações do Brasil. Só que esse dinheiro não refletiu para os cofres internos, esse dinheiro não chegou para a população brasileira. O PIB brasileiro não acompanhou as exportações, o PIB era muito pequeno. Tá? E com isso, havia toda uma falta de produtos no Brasil, porque o Brasil não era industrializado, e essa falta de produto só fez com que os preços aumentassem pra caramba, então, ou seja, a inflação chegou a níveis insuportáveis para a população. O que o Dutra fez então? Abriu ainda mais as fronteiras para produtos estrangeiros. Com isso, não abaixou o preço, os produtos continuaram caros e ainda abriu concorrência para o mercado interno, ou seja, quebrou os produtores internos. Ele não vai tomar nenhuma medida para aumentar a capacidade industrial no Brasil. O que ele tenta é uma medida populista lá, que é do SALT, a investir na saúde, na alimentação, no transporte, na energia, mas ele não vai ter força política para colocar isso em prática, e isso não vai ser colocado em prática. Então o Brasil está quebrado, está ferradão, o que a gente precisa? Precisamos de um herói, precisamos de um salvador, precisamos do pai dos pobres para voltar e colocar o Brasil nos rumos do desenvolvimento. Quem que aparece? Ele, Vargas. E aí ele chega nos braços do povo, aclamado, eleito, tá? Não mais por um golpe, mas agora por vias democráticas, pela eleição. E agora ele tem por oposição os liberais. Tá? Os liberais agora são os principais inimigos. São as aves que os rondam, que ele vai colocar lá na carta testamento dele. Tá? Esses liberais, a grande parte eram militares. Tá? E aí o Vargas vai quebrar a cara porque a economia do Brasil já não é a mesma economia de 1940, que estava surfando na Segunda Guerra Mundial. É uma outra economia e ele não vai ter capacidade, não vai ter criatividade, não vai ter capacidade técnica para modificar isso. E aí o Brasil vai atingir 21% de inflação.
O que estava pior, ficou muito pior nesse período. Qual vai ser a grande saída do Vargas? Discurso nacionalista, industrializante, estatizante, ou seja, criar indústrias do Estado, indústrias nacionais do Estado para o dinheiro ficar no Brasil. E a principal investida dele vai ser no petróleo. Tá? Então, em 1951, ele vai mandar para o Congresso a criação da Petrobras para ter o monopólio do petróleo no Brasil. Isso significa que só a Petrobras poderia explorar petróleo no Brasil. Os liberais, claro que não foram contrários a isso, porque no pensamento liberal, as fronteiras do país têm que ser abertas para que o dinheiro estrangeiro ajude aquela economia local a se desenvolver. A maioria dos brasileiros não vão concordar com os liberais, vão ficar do lado do Getúlio e a ideia de ter uma estatal que controle o petróleo. Principalmente grupos que até então